Menino humilde salva rico afundado na areia e revela segredo chocante que mudará tudo. A tempestade chegou como um monstro faminto. Nuvens escuras cobriram o céu azul da pequena cidade costeira. E os ventos uivavam como almas perdidas, espalhando uma sensação de desespero. Todos se apressavam em buscar abrigo, mas Lucas, um menino humilde de olhos sonhadores e coração generoso, sentia-se atraído pela força da natureza. Ele sabia que as ondas quebravam com ferocidade na praia, mas uma intuição o fez correr em direção à areia como se estivesse sendo chamado. Foi naquele mar revolto que ele avistou algo inusitado, uma figura emergindo da espuma. Um homem encolhido lutava para se desvencilhar das garras da areia. Lucas, com seu espírito altruísta, não hesitou. 6 palavras ecoaram em sua mente. Não posso deixá-lo ali! Ele se aproximou, o medo crescendo a cada passo, o rugido do vento abafando seus pensamentos. Ajuda, por favor, o homem gritou. E a voz dele ressoava como um lamento. Lucas baixou-se, estendendo suas mãos pequenas para puxá-lo. Calma, eu vou te ajudar! Ele rebatia a areia, seu coração batendo rapidamente, as ondas ameaçando engoli-los. Com esforço, conseguiu libertar o homem. Quando ele finalmente se levantou, as gotas de água e areia escorriam pelo rosto de Victor, um famoso empresário da cidade. O que fazia ali? Aquela pergunta pairava no ar. Mas Lucas não teve tempo para questionar. O homem, ofegante, lançou um olhar intenso no garoto. Havia nos olhos dele um misto de gratidão e medo. Ele não parecia o rico que todos admiravam. E sim, alguém fugindo de fantasmas antigos. Conforme as horas passavam e a tempestade rugia lá fora, Lucas e Victor perceberam que a força da natureza não era a única ameaça presente. Victor carregava um passado sombrio e seus segredos estavam prestes a emergir. Rumores sobre sua fortuna e os meios obscuros pelos quais acumulou sua riqueza começavam a circular pela cidade. Os olhos da comunidade, cheios de reprovação, se voltaram para ele. E Lucas, mesmo sendo um simples garoto, sentiu que nada seria como antes. Certa manhã, enquanto o céu se acalmava, um velho conhecido de Victor apareceu, trazendo consigo lembranças ruins e promessas ameaçadoras. Ele tinha uma conta a acertar. E a amizade inesperada entre Lucas e Victor se tornava um alvo. O menino não sabia que ajudar um homem poderia desencadear uma série de eventos que desafiariam tudo o que conhecia sobre justiça e amizade. No momento de silêncio, a vila parecia sussurrar. Peixes nadavam nervosamente em busca de abrigo, enquanto o medo de um possível confronto pairava no ar. O que Lucas e Victor fariam agora? Estariam dispostos a sacrificar tudo? Ou veriam suas vidas se enredarem em um ciclo de vingança? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem haver nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Minha participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o sol começava a despontar após a tempestade, o ar estava carregado de tensão. Lucas e Victor ficaram em um silêncio inquietante. A vila ao fundo parecendo um espectador ansioso. O velho conhecido de Victor, Ramiro, estava parado à sombra de uma árvore.
seus olhos sombrios fixos nos dois. Ele não parecia ameaçador à primeira vista, mas algo em sua postura exalava perigo. Temos uma conta a acertar, Victor, Ramiro proclamou. Ah! Voz cortante como vidro. Você não pode simplesmente apagar o passado com um gesto de bravura de um menino. Eles sempre voltam para te cobrar. Seus olhos ardentes passavam rapidamente de Victor para Lucas, como se considerasse suas fraquezas. O coração de Lucas disparou. Ele não entendia a conexão entre eles, mas poderia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Victor só ficou em pé, a expressão imperturbável. Mas havia algo nos seus olhos que contava que ele emia mais do que demonstrava. Eu não tenho nada a esconder, Ramiro. Victor respondeu, mas a voz dele estava trêmula. O garoto percebeu a fissura em sua firmeza. Lucas, na verdade, queria saber mais. Mais do que qualquer coisa. O que poderia esse homem que parecia tão poderoso esconder? Mas enquanto pensava, um grito cortou o ar. Foi quando uma explosão iluminou o céu, seguida de uma onda de calor que fez a areia vibrar sob os pés. O vilarejo em sofrimento foi tomado pelo caos. Pessoas começaram a correr, gritando. O que estava acontecendo? Lucas olhou para trás e viu fumaça se erguendo de uma casa conhecida. A do próprio Victor. O que você fez? Lucas gritou, não entendendo. Suas mãos estavam trêmulas, o coração em um compasso frenético. Victor se virou, seus olhos eram como abismos, cheios de desespero. Foi nesse instante que Lucas lançou uma nova olhada para Ramiro. A verdade o começou a clarear como um flash incontrolável. Ele não era apenas um amigo do passado. Ele era parte de algo maior. Você? Lucas começou. Sua voz falhava. Você sabia que isso ia acontecer? Você é mais esperto do que eu pensava, menino. Ramiro disse, sorrindo com um brilho maligno. Essa casa foi o início do fim, cheio de segredos que Victor não pode carregar por muito tempo. Victor estava paralisado, e Lucas percebeu que estava em uma linha tênue entre confiança e desconfiança. O que Ramiro tinha que ver? O que ele estava tramando? Enquanto o fogo iluminava o cenário, Lucas sentiu um nó no peito. Alguma coisa incrível que você não imagina. Ramiro continuou, agora com um tom quase sussurrante. O segredo não é sobre riqueza. É sobre o que Victor realmente fez para ganhar tudo isso. Ele deu um passo à frente e o sorriso malicioso ainda permanecia em seus lábios. Antes que Lucas pudesse reagir, Ramiro puxou uma pequena caixa do bolso. O garoto prendeu a respiração. O que estava dentro? A construção de um mistério estava se formando e a cada segundo seus pensamentos giravam numa frenética confusão. Tudo vai mudar, Lucas. Você pode estar no centro disso. Escolha o lado certo ou você pode se afundar. As palavras de Ramiro ecoavam na mente de Lucas. Enquanto a casa de Victor ardia, estava claro que o dia não terminaria pacificamente, e agora ele estava no meio de algo que nem imaginava. Ele olhou de um lado para o outro, a vila em chamas, Ramiro sorrindo ardentemente e Victor, agora uma sombra do que foi perdendo seu controle. Qual seria a verdade que mudaria tudo? E qual seria o preço a pagar por essa revelação? A escolha estava prestes a se formar, e talvez a vida de Lucas nunca mais fosse a mesma. O segredo estava prestes a emergir. Lucas olhou fixamente para a caixa que Ramiro segurava. O mundo ao seu redor parecia desvanecer, o fogo atrás deles crepitando como uma banda de batidas de tambor em um carnaval.
O coração do garoto acelerava, cada batida soando como um grito em sua mente. O que havia dentro daquela caixa? Você não sabe a verdade, menino. Ramiro disse com uma voz suave, quase sedutora. O segredo de Victor não é só sobre riqueza. É sobre vida e morte. As palavras dele cortaram o ar e Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O que está acontecendo? O que você está implicando? Ele perguntou, ansioso. Olhou para Victor, que estava pálido, os olhos fixos em Ramiro. Uma mistura de medo e desespero estampava em seu rosto. Há anos, Victor fez um acordo. Ramiro continuou, aproximando-se a passos lentos, como um predador circulando sua presa. Um pacto sombrio que o manteve rico, mas custou algo muito mais precioso em troca. Um pacto? Do que você está falando? Lucas não conseguia entender. Não podia ser verdade. Victor era um bom homem, ou pelo menos era o que todos diziam. Você sabe como a ambição pode corromper, Ramiro disse. Victor fez escolhas que deixaram marcas. O fogo que você veio atrás de nós não é meramente acidental. Ele foi aceso por aqueles que vieram cobrar o que é devido. O olhar de Victor era um misto de vergonha e raiva, e Lucas se sentiu perdido. Ele um dia havia admirado aquele homem. Como poderia ele ser parte de algo tão terrível? Não acredito em você! Lucas exclamou, balançando a cabeça. Isso não faz sentido! Mas Ramiro apenas sorriu. A verdade é cruel, não é? O que você não sabe é que seu próprio pai estava envolvido nesse acordo. Menino, ele lançou. E agora isso tudo está voltando para assombrá-lo. Se Victor falhar em saldar sua dívida, haverá consequências. Então, como se as palavras fossem um feitiço, um estrondo ecoou pelas ruas. Um grupo de homens surgiu das sombras, seus rostos cobertos por capuzes, movendo-se com uma precisão predatória. Eles estão aqui para pegar o que é deles, Ramiro gritou, enquanto o pânico se espalhava pela vila. Lucas sentiu a adrenalina subir e um nó no estômago. Imediatamente ele se virou para Victor. O que eles querem? O que você fez? Balançava a cabeça, inconsistentemente. Ele estava vestido com a armadura da bravura, mas seus olhos estavam cheios de arrependimento. Eu não sabia que isso voltaria. Juro, Lucas. Eu precisava proteger a minha família. Proteger a sua família? Lucrou Ramiro, zombeteiro. Você apenas selou o destino deles ao assinar o seu. O grupo se aproximou, e Lucas pôde ouvir o murmúrio da multidão se espalhando, sussurros de choque acompanhando cada passo deles. Mas ele não tinha tempo para pensar. Ele sabia que precisava agir. Victor, precisamos sair daqui! Gritou, sentindo-se desesperado. Ele nunca imaginou que um simples ato de bondade poderia levar a tal desgraça. No entanto, antes que eles pudessem se mover, o líder do grupo, um homem alto e imponente, ergueu a mão. Victor, o tempo acabou! Você errou ao não lembrar que pecados têm consequências. A tensão era palpável. Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros. E a casa atrás deles ardia como símbolo dos segredos que estavam prestes a ser revelados. Lucas, eu vou te proteger, Victor declarou, embora a dúvida lhe pairasse. Era uma promessa, mas estava impregnada com um terror que Lucas não conseguia ignorar. O que realmente havia encontrado nesse mar revolto? O que seu pai tinha a ver com isso?
E quando a fumaça se ergueu sobre eles, um pensamento cortante invadiu a mente de Lucas. Todas as escolhas que ele fizera na vida eram baseadas em confiança. Agora, essa confiança estava em ruínas, assim como a casa de Victor. A escolha estava diante dele. E a verdade, essa estava prestes a ser revelada de uma forma que ele jamais imaginou. O que iria acontecer a seguir? O que aquela caixa guardava? E o que Lucas faria agora? O futuro estava prestes a desmoronar e ele estava no centro do furacão. Lucas olhou fixamente para a caixa que Ramiro segurava. O mundo ao seu redor parecia desvanecer, o fogo atrás deles crepitando, como um tambor de guerra. O coração do garoto acelerava, cada batida soando como um grito de alerta. O que havia dentro daquela caixa? Você não sabe a verdade, menino, Ramiro disse. A voz suave e sedutora. O segredo de Victor não é apenas sobre riqueza. É sobre vida e morte. As palavras dele cortaram o ar e um frio percorreu a espinha de Lucas. O que está acontecendo? O que você está implicando? Ele perguntou, apreensivo. Olhou para Victor, que estava pálido. Com os olhos fixos em Ramiro, uma mistura de medo e desespero estampada em seu rosto. Há anos, Victor fez um acordo, Ramiro continuou, passando um dedo pela caixa. Um pacto sombrio que garantiu sua fortuna, mas custou algo muito mais precioso em troca. Um pacto? Você está falando sério? Lucas não conseguia acreditar. Victor era um bom homem. Ou pelo menos era o que todos diziam. Ambição corrompe, menino. Ramiro disse, maligno. Victor fez escolhas. E agora essas escolhas estão cobrando preço. O fogo que você vê atrás de nós não é acidental. Ele foi aceso por aqueles que vieram cobrar o que é devido. Victor ficou paralisado, seu olhar agora revelando arrependimento. Lucas sentia uma onda de confusão. Como você pôde fazer isso? O jovem tentava manter a fé no homem que admirava. Você não pode ser capaz de... Mas suas palavras foram interrompidas. Antes que eles pudessem se mover, o líder do grupo, um homem alto imponente, ergueu a mão. Victor, o tempo acabou! Você não pode esquecer que pecados têm consequências. A tensão estava palpável. Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que realmente havia descoberto naquele mar revolto? O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Foi quando tudo começou a desmoronar. Um estrondo terrível ecoou pela vila. A caixa que Ramiro segurava se abriu, revelando um objeto brilhante, uma adaga antiga, coberta de símbolos estranhos. O tempo parecia parar. Todos os olhares se voltaram para a adaga, como se estivesse hipnotizando a multidão. O que é isso? Lucas sussurrou, o medo pesando em sua voz. Ele olhou para Ramiro, que agora tinha um sorriso triunfante. Isso não é apenas uma arma. É o que liga o passado ao presente. É o que Victor usou para garantir sua fortuna e agora ele deve devolvê-la. Como você sabe disso? Lucas retrucou, sentindo-se enredado numa teia de segredos. Eu fui parte disso, Lucas. Ramiro riu e suas palavras estavam carregadas de desprezo. Seu pai, Victor, tudo. Eles me deixaram de fora do pacto. Agora eles têm que pagar. A ideia chocou Lucas como um golpe. Seu pai estava envolvido? Aquela revelação feriu como uma lâmina. Ele olhou fixamente para Victor, buscando alguma explicação. O que mais ele estava escondendo? Enquanto o grupo se aproximava, um grito ecoou nas ruas.
Um dos homens do grupo caiu, um tiro ecoando pelo ar. Lucas ficou paralisado. O vilarejo estava em ruínas. O caos sem sair daqui! Gritou Lucas, puxando Victor. Ele não sabia em quem confiar mais. Seria possível que Ramiro estivesse falando a verdade? Victor olhou para ele, o desespero agora transparecendo. Lucas, eu vou te proteger, Victor prometeu. Mas a dúvida pairava no ar. Era uma promessa que soava vazia. Foi nesse instante que a atmosfera mudou. Outro grito! E então, em um movimento quase sobrenatural, Ramiro virou a adaga para o próprio peito. A verdade deve ser revelada. Se eu não voltar, o segredo morrerá comigo. E com um movimento rápido, ele se feriu. Um brilho arrepiante nos olhos. O sangue escorreu e a reação foi instantânea. O grupo de homens recuou e a vila, a princípio um cenário de caos, mergulhou em um silêncio aterrador. Lucas ficou sem ar. O que acabara de testemunhar? A ação de Ramiro mudava tudo. A conexão entre ele, Victor e seu pai estava mais profunda do que imaginava. O que mais estava escondido? O que mais Lucas iria descobrir sobre a verdadeira natureza de Victor? Ainda tremendo, Lucas olhou para o que restava da casa. As chamas dançavam como espectros. E ele percebeu que precisava saber a verdade, antes que fosse tarde demais. Uma nova realidade se formava e o futuro, agora cheio de incertezas, dependia do que ele faria a seguir. Lucas ficou ali, sem saber como reagir. O corpo de Ramiro estava estirado ao chão, um rastro de sangue se espalhando sob ele. O silêncio era ensurdecedor. O que acabara de acontecer? O grupo de homens ao fundo congelou. Seus olhares, antes determinados, agora cheios de confusão. Victor e Lucas trocaram um olhar. O mundo parecia ter parado, enquanto uma tempestade de emoções corria em suas cabeças. Ramiro não estava mais entre eles, mas suas palavras ecoavam. A verdade deve ser revelada. O que ele queria dizer com isso? O garoto sentia o terror crescendo. Ele nunca tinha visto uma cena assim. O avassalador cheiro de fumaça e sangue pairava no ar. E Lucas mal respirava. Victor, precisamos sair agora! Ele exclamou. Victor estava em choque, olhando para o corpo de Ramiro. Ele não deveria ter feito isso. A voz de Victor era fraquejante, como se todo o peso da culpa caísse sobre ele. Lucas deu um passo em direção ao empresário. Você precisa me contar a verdade. O que Ramiro quis dizer sobre seu passado? Antes que Victor pudesse responder, um barulho atrás deles fez Lucas se virar rapidamente. Um dos homens do grupo, um forte e assustador, estava caminhando em sua direção, encarando-os com fúria. O que vocês dois estão fazendo aqui? A conta com Victor não foi saldada. Ele brandiu uma arma, e o brilho frio do metal fez Lucas temer. Não! Não! Espera! Lucas gritou, tentando se colocar entre o homem e Victor. Você não precisa fazer isso. O grupo começou a se espalhar, cercando-os, enquanto as vozes se misturavam em gritos e ameaças. Se você não devolver o que deve, Victor, isso vai acabar mal para nós dois. O líder não estava apenas falando para Victor. As palavras cortavam o ar como facas. Eu nunca quis isso! Victor gritou, e nesse momento a expressão no rosto dele mudou. Lucas podia vê-lo se transformando, como se uma força oculta estivesse tomando conta dele. Josh, eu não tenho! A súplica na voz de Victor estava repleta de desespero, mas ele também parecia estar perdendo o controle. Josh? Quem é Josh?
Lucas perguntou, confuso. O nome reverberava em sua mente, como se fosse um eco de segredos que ele não havia descoberto. O homem forte hesitou e olhou para os outros. O olhar deles, antes firme, começou a vacilar. O que estava acontecendo? Joshua nunca teve uma chance, Victor. O homem bradou, sua voz cheia de desprezo. E agora? Você quer que eu vire as costas para ele? Depois da traição que você fez? Nós sabemos o que você fez. Não! Lucas gritou de novo, seu coração batendo forte. Quem é esse Joshua? Naquele instante, Victor se virou para Lucas e seu olhar mudou. Havia uma dor profunda em seus olhos, uma confissão prestes a ser feita. Joshua é meu irmão. As palavras saíram como um sussurro. O impacto foi como um tapa na cara de Lucas. Ele mal conseguia lidar com as revelações já feitas. E agora isso! Seu irmão! O que aconteceu com ele? Lucas balançou a cabeça, sentindo sua consciência se despedaçar em fragmentos. O que mais Victor escondia? A tensão aumentava, e o grupo ao redor deles estava prestes a agir. Ele morreu por causa das minhas escolhas. Victor admitiu, seus olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Um acidente. Eu não pude salvá-lo. Em vez de continuar, eu assinei um pacto. Um pacto que eu pensei que iria proteger todos nós, mas trouxe apenas morte e desolação. As palavras de Victor cortaram o coração de Lucas. Ele estava lidando com um homem que não era apenas um empresário poderoso, mas alguém carregando o peso de uma tragédia. E quanto a Ramiro, o que ele realmente tinha a ver com isso? Um sopro de esperança se espalhou por Lucas. Podemos ainda mudar isso. Podemos encontrar uma maneira, ele insistiu. Mas enquanto ele falava, o líder do grupo deu um passo à frente. Agora com um olhar de raiva renovada. Se você não se cuidar, Victor, o que aconteceu com Joshua vai se repetir. E com essas palavras, ele se virou, fazendo um sinal aos outros. Lucas sentiu uma onda de desespero. O que agora? O que estava prestes a acontecer? Ele estava preso em um remoinho de mentiras, segredos e tragédias. E o futuro, agora mais incerto do que nunca, dependia de uma escolha. A vida e a morte dançavam diante deles, e nenhum deles sabia como sair da tempestade. Lucas ficou ali, sem saber como reagir. O corpo de Ramiro estava estirado ao chão, um rastro de sangue se espalhando sob ele. O silêncio era ensurdecedor. O que acabara de acontecer? O grupo de homens ao fundo congelou, seus olhares antes determinados, agora cheios de confusão. Victor e Lucas trocaram um olhar. O mundo parecia ter parado, enquanto uma tempestade de emoções corria em suas cabeças. Ramiro não estava mais entre eles, mas suas palavras ecoavam. A verdade deve ser revelada. O que ele queria dizer com isso? O garoto sentia o terror crescendo. Ele nunca tinha visto uma cena assim. O avassalador cheiro de fumaça e sangue pairava no ar, e Lucas mal respirava. Victor, precisamos sair agora! Ele exclamou. Victor estava em choque, olhando para o corpo de Ramiro. Ele não deveria ter feito isso. A voz de Victor era fraquejante, como se todo o peso da culpa caísse sobre ele. Lucas deu um passo em direção ao empresário. Você precisa me contar a verdade. O que Ramiro quis dizer sobre seu passado? Antes que Victor pudesse responder, um barulho atrás deles fez Lucas se virar rapidamente. Um dos homens do grupo, um forte e assustador, estava caminhando em sua direção, encarando-os com fúria.
O que vocês dois estão fazendo aqui? A conta com Victor não foi saldada. Ele brandiu uma arma e o brilho frio do metal fez Lucas tremer. Não! Não! Espera! Lucas gritou, tentando se colocar entre o homem e Victor. Você não precisa fazer isso. O grupo começou a se espalhar, cercando-os enquanto as vozes se misturavam em gritos e ameaças. Se você não devolver o que deve, Victor, isso vai acabar mal para nós dois. O líder não estava apenas falando para Victor. As palavras cortavam o ar como facas. Josh, eu não tenho! Victor gritou. E nesse momento, a expressão no rosto dele mudou. Havia uma dor profunda em seus olhos, uma confissão prestes a ser feita. Joshua é meu irmão. As palavras saíram como um sussurro. O impacto foi como um tapa na cara de Lucas. Ele mal conseguia lidar com as revelações já feitas. E agora isso? Seu irmão? O que aconteceu com ele? Lucas balançou a cabeça, sentindo sua consciência se despedaçar em fragmentos. O que mais Victor escondia? A tensão aumentava, e o grupo ao redor deles estava prestes a agir. Ele morreu por causa das minhas escolhas, Victor admitiu, seus olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Um acidente. Eu não pude salvá-lo. Em vez de continuar, eu assinei um pacto que eu pensei que iria proteger todos nós, mas trouxe apenas morte e desolação. As palavras de Victor cortaram o coração de Lucas. Ele estava lidando com um homem que não era apenas um empresário poderoso, mas alguém carregando o peso de uma tragédia. E quanto a Ramiro, o que ele realmente tinha a ver com isso? Um sopro de esperança se espalhou por Lucas. Podemos ainda mudar isso. Podemos encontrar uma maneira, ele insistiu. Mas enquanto ele falava, o líder do grupo deu um passo à frente, agora com um olhar de raiva renovada. Se você não se cuidar, Victor, o que aconteceu com Joshua vai se repetir. E com essas palavras, ele se virou, fazendo um sinal aos outros. Lucas sentiu uma onda de desespero. O que agora? O que estava prestes a acontecer? Ele estava preso em um remoinho de mentiras, segredos e tragédias. E o futuro, agora mais incerto do que nunca, dependia de uma escolha. A vida e a morte dançavam diante deles, e nenhum deles sabia como sair da tempestade. E então, como se o universo tivesse ouvido o clamor de Lucas, tudo mudou. Um estrondo vindo do lado oposto da rua deixou todos atordoados. Uma explosão! A casa de Victor, ainda em chamas, desmoronou com um rugido colossal, levantando uma nuvem de fumaça negra. Corre, Lucas! Victor gritou, puxando o garoto para o lado enquanto os destroços voavam. Mas em meio ao caos, algo branquíssimo foi projetado para o ar, girando de uma forma quase mágica. Era um objeto que parecia vagar entre a fumaça e as chamas. E então tudo ficou em silêncio. A fumaça se dissipou, revelando uma figura no meio dos escombros. Era uma mulher, de cabelos escuros e um olhar penetrante, que parecia estar flutuando. Lucas não podia acreditar. Ele a reconheceu. Era a mãe de Victor, mas não tinha como ser. Ela havia morrido em um acidente quando Victor ainda era criança. A mulher olhou nos olhos de Victor e sua voz cortou o ar. Você não pode esconder a verdade para sempre, Victor. A escuridão vem buscar o que é seu. O grupo de homens, agora paralisado, trocou olhares entre si. É um truque. É impossível. Um deles gritou, mas todos estavam claramente abalados. Victor parecia um
espectro, a verdadeira essência de seu passado agora aparecendo diante de todos. Mãe, sua voz tremia. Como você está aqui? Isso não é possível. Você fez suas escolhas e agora a verdade vem à tona. Você precisa decidir entre o que deseja e o que é certo. As palavras dela eram firmes, dolorosas. Lucas estava em choque. A mulher que ele pensava estar perdida estava de volta, desafiando tudo o que conhecia sobre a história deles. O tempo parecia parar novamente. Sob a pressão da presença dela, o grupo balançou. O que agora? O que isso significava para Victor, para Lucas? E o que mais havia escondido entre essas verdades amargas? A escolha não estava apenas em Victor, mas em todos eles. O que eles estavam dispostos a sacrificar para enfrentar os fantasmas do passado? Enquanto a figura da mãe se iluminava, Lucas soube que o jogo havia mudado novamente. E agora, mais do que nunca, ele precisava entender que segredos podem queimar mais forte que fogo. Lucas ficou ali paralisado, observando a mulher com um olhar que misturava assombro e dor. A presença dela parecia recalibrar tudo ao seu redor. O fogo, os gritos da multidão e até mesmo o clima pesado da revelação de Victor. A mulher olhava para o filho que não via há tanto tempo, e seu semblante trazia tanto amor quanto tristeza. Você precisa enfrentar o que fez, Victor, a mãe disse, o tom de sua voz cheio de dor e urgência. Eu não vim para trazer paz, mas para alertá-lo. Você não pode escapar dos seus erros. As palavras dela cortavam como uma faca. Todos estavam em choque, principalmente os homens que cercavam Lucas e Victor. O que eles estavam vendo parecia impossível. E então, tudo deixou de fazer sentido quando uma nova figura surgiu das sombras. Uma jovem mulher com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico apareceu. Victor, não! Você não pode! Ela estava ofegante. E com cada passo, os homens do grupo recuaram, os olhos arregalados. Quem é você? Lucas perguntou, confuso. O coração martelava no peito. O que está acontecendo? Eu sou a filha dele, a mulher gritou. E o mundo pareceu parar novamente. Lucas virou-se para Victor, que agora parecia um espectro, como se suas verdades estivessem explodindo em sua frente. A filha? Lucas repetiu, incrédulo. Como assim, sua filha? Nunca ouvi você falar de uma filha? O eco dessas palavras reverberou na cena caótica, agora cheia de segredos e revelações. Victor estava atordoado, a fúria em seu olhar se misturando ao desespero. Não, você não pode estar aqui. Isso não é a hora. Suas mãos tremiam. O homem forte e seguro, agora apenas um menino assombrado. Eu sou tudo que você perdeu, tudo que você devia proteger. A jovem se adiantou, lágrimas correndo pelo rosto. Você destruiu nossas vidas. Sua perfídia nos deixou vulneráveis. Eu perdi minha mãe, meu lar, por causa do que você fez. A multidão olhou incrédula. O ar estava carregado de um choque mudo. As palavras da jovem atingiram Lucas como um raio. A traição, os segredos e agora essa revelação. Como isso era possível? O mundo parecia girar enquanto ele tentava juntar as peças. Ele sempre admirou Victor. Mas agora... Isso não pode ser verdade, Lucas exclamou. Você, Victor, nunca me disse nada disso. Victor, aquele que ele respeitava, agora estava exposto como uma ferida aberta. O sangue da verdade escorria pelo chão. E as pessoas ao redor olhavam com uma mistura de horror e curiosidade. É verdade, Victor admitiu, a voz embargada. Eu pensei que estava fazendo o que era certo. O que eu fiz à sua mãe. E a você? Eu não podia viver com isso.
A jovem fechou os olhos como se a dor fosse insuportável. E agora eles estão vindo atrás de mim. Você se esqueceu de que suas ações têm consequências? Eles voltarão e você não pode me proteger desta vez. Naquele momento, os homens do grupo, que pareciam vacilar, começaram a se aproximar novamente. Os rostos agora formados em máscaras de raiva e vingança. O líder olhou para Victor com ódio renovado. Você acreditou que poderia se esquecer do passado? Que as sombras iriam embora? Nós sabemos o que você fez. E agora seus segredos, eles vão te consumir. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um forte estrondo ecoou. As chamas da casa de Victor explodiram, enviando uma onda de calor através do ar. O pânico se espalhou e Lucas sentiu seu coração disparar. Pare, Victor! Ele gritou, puxando o empresário, mas seus pensamentos estavam confusos. Precisamos sair! Victor não se movia, paralisado pela revelação. A jovem se inclinou, puxando sua mão com força. O que quer que você tenha planejado não vai funcionar. Eles não vão deixar você escapar dessa vez. E enquanto a fumaça envolvia tudo, o caos tornava-se insuportável. Lucas percebeu que estava no meio de algo que não compreendia. Aquela confusão de emoções, identidades e traições verticais parecia transbordar. E uma só coisa era clara. Tudo o que ele acreditava, tudo o que achava que sabia, estava desmoronando. O fio entre eles havia se rompido. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? Enquanto a fumaça começava a envelopar a cena, Lucas teve uma única certeza. Ele estava prestes a perder tudo o que conhecia. E então, como um uivo cortando o caos, uma voz bem familiar veio até ele. Era seu pai, no meio do tumulto. Lucas, o que você está fazendo aqui? O desespero tomou conta do garoto. Ele estava no centro de uma tempestade. O segredo estava prestes a ser revelado. E o futuro deles nunca mais seria o mesmo. Lucas ficou paralisado. O chamado desesperado de seu pai cortou a fumaça espessa que envolvia o local. Pai? Ele se virou, mas não teve tempo de entender. O caos do momento fez o pai de Lucas se aproximar rapidamente, enquanto a mulher que se dizia filha de Victor parecia prestes a desabar. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui? O homem olhou furioso para as chamas atrás deles, como se fossem uma visão do inferno. Você não pode ser conivente com isso, Victor. A tensão era palpável, e Lucas sentiu um nó na garganta. Como tudo havia mudado tão rápido! As verdades estavam se chocando em sua frente. Tudo parecia um pesadelo. Ele olhou para Victor, que estava prestes a admitir algo que poderia destroçar ainda mais a sua imagem. Eu fiz tudo isso para proteger você, para proteger todos nós! Victor gritou, a voz estrondando como o eco de um trovão. Mas Lucas não conseguia mais acreditar nas palavras dele. A mulher, a filha de Victor, estava errada. E Victor não conseguia enxergar isso. Proteger? Você apenas se afundou em mentiras! A jovem se virou para o grupo de homens que cercava a cena, o pânico em seus olhos iluminando a escuridão da verdade. Foi quando tudo mudou. Uma explosão maior do que antes irrompeu na casa de Victor. A força do estrondo balançando o chão sob eles. A fumaça tomou conta do lugar, enquanto os gritos de pânico começaram a irromper de todos os lados. E entre a confusão, algo se destacou. Uma figura de capa escura se ergueu das sombras. Como um espectro que andava entre os vivos. Agora é a hora! A nova presença gritou, a voz ecoando no meio do caos. O corpo da mulher tremeu.
Lucas a reconheceu. Era uma amiga de escola, Maria. Mas por que ela estava ali? O olhar dela era um misto de determinação e desespero. Precisamos fazer isso antes que eles venham. Quem são eles? Lucas perguntou, confuso, mas seu olhar estava fixo na figura aterradora, cujo peso parecia trazer uma nova carga de tensão. São aqueles que você nunca enxergou, Lucas! Maria respondeu, sua voz ríspida. O que Victor fez, a corrupção, tudo está interligado. E agora a verdade terá que ser exposta de qualquer maneira. Uma onda de adrenalina percorreu Lucas. Ele não entendia, mas a intensidade da situação estava prestes a gerar um cataclismo. Ele se voltou para seu pai. O que ela quer dizer? Antes que alguém pudesse responder, outra explosão. Mas não era da casa de Victor. Era uma das casas vizinhas que estava desmoronando e Lucas viu uma silhueta aparecendo entre as chamas. Um homem que lembra alguém familiar. E nesse momento, tudo se encaixou. Joshua! Lucas gritou, sua mente girando a cada palavra. Joshua é seu irmão? O que você fez? Você não deveria saber disso, Victor gritou, a voz preenchida de pânico. Você não pode estar aqui. E o homem que começava a sair dos escombros parecia confirmar tudo. Joshua não estava morto, mas agora era parte desse pesadelo. Ele olhou diretamente para Lucas. Você não sabe nada, garoto. Sua expressão exibia um misto de raiva e dor, e as palavras dele ainda reverberavam como um eco do passado. Eu não consigo acreditar! Lucas balbuciou, e o restante da cena parou. Todas as peças que pareciam soltas começaram a colidir em um turbilhão de revelações. Victor se viu obrigado a encarar o que havia feito, e todos ao redor sentiam que estavam em um jogo que eles não haviam escolhido. O grupo de homens com armas, a figura fantasmagórica de Maria e agora Joshua. Tudo estava se entrelaçando. É hora de você pagar, Victor, Joshua murmurou, enquanto mais fumaça enchia o ar, obscurecendo tudo. Lucas estava preso entre dois mundos. Um devorado pelo fogo e outro enterrado em segredos. As chamas e a confusão pareciam formar um vórtice ao seu redor. Mas ele se deu conta de uma verdade maior naquele momento. Não era apenas a revelação dos segredos que moldava aquele dia, mas a compreensão de que tudo que ele conhecia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. E em questão de minutos, sua própria história mudaria para sempre. O destino deles se encontrava no centro do furacão. E o que viria em seguida poderia ser a última peça do quebra-cabeça, ou seu desfecho catastrófico. Lucas ficou paralisado. O chamado desesperado de seu pai cortou a fumaça espessa que envolvia o local. Pai? Ele se virou, mas não teve tempo de entender. O caos do momento fez o pai de Lucas se aproximar rapidamente, enquanto a mulher que se dizia filha de Victor parecia prestes a desabar. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. O homem olhou furioso para as chamas atrás deles, como se fossem uma visão do inferno. Você não pode ser conivente com isso, Victor! A tensão era palpável, e Lucas sentiu um nó na garganta. Como tudo havia mudado tão rápido? As verdades estavam se chocando em sua frente, e tudo parecia um pesadelo. Ele olhou para Victor, que estava prestes a admitir algo que poderia destroçar ainda mais a sua imagem. Eu fiz tudo isso para proteger você, para proteger todos nós. Victor gritou, a voz estrondando como o eco de um trovão.
Mas Lucas não conseguia mais acreditar nas palavras dele. A mulher, a filha de Victor, estava errada, e Victor não conseguia enxergar isso. Proteger? Você apenas se afundou em mentiras? A jovem se virou para o grupo de homens que cercava a cena, o pânico em seus olhos iluminando a escuridão da verdade. Foi quando tudo mudou. Uma explosão maior do que antes irrompeu na casa de Victor. A força do estrondo balançando o chão sob eles. A fumaça tomou conta do lugar, enquanto os gritos de pânico começaram a irromper de todos os lados. E entre a confusão, algo se destacou. Uma figura de capa escura se ergueu das sombras, como um espectro que andava entre os vivos. Agora é a hora! A nova presença gritou, a voz ecoando no meio do caos. O corpo da mulher tremeu. Lucas a reconheceu. Era uma amiga de escola, Maria. Mas por que ela estava ali? O olhar dela era um misto de determinação e desespero. Precisamos fazer isso antes que eles venham. Quem são eles? Lucas perguntou, confuso. Mas seu olhar estava fixo na figura aterradora, cujo peso parecia trazer uma nova carga de tensão. São aqueles que você nunca enxergou, Lucas. Maria respondeu, sua voz ríspida. O que Victor fez, a corrupção, tudo está interligado. E agora, a verdade terá que ser exposta de qualquer maneira. Uma onda de adrenalina percorreu Lucas. Ele não entendia, mas a intensidade da situação estava prestes a gerar um cataclismo. Ele se voltou para seu pai. O que ela quer dizer? Antes que alguém pudesse responder, outra explosão. Mas não era da casa de Victor. Era uma das casas vizinhas que estava desmoronando. E Lucas viu uma silhueta aparecendo entre as chamas. Um homem que lembra alguém familiar. E nesse momento, tudo se encaixou. Joshua! Lucas gritou, sua mente girando a cada palavra. Joshua, é seu irmão? O que você fez? Você não deveria saber disso. Victor gritou, a voz preenchida de pânico. Você não pode estar aqui! E o homem que começava a sair dos escombros parecia confirmar tudo. Joshua não estava morto, mas agora era parte desse pesadelo. Ele olhou diretamente para Lucas. Você não sabe nada, garoto. Sua expressão exibia um misto de raiva e dor. E as palavras dele ainda reverberavam como um eco do passado. Eu não consigo acreditar, Lucas balbuciou. E o restante da cena parou. Todas as peças que pareciam soltas começaram a colidir em um turbilhão de revelações. Victor se viu obrigado a encarar o que havia feito. E todos ao redor sentiam que estavam em um jogo que eles não haviam escolhido. O grupo de homens com armas, a figura fantasmagórica de Maria e agora Joshua. Tudo estava se entrelaçando. É hora de você pagar, Victor. Joshua murmurou, enquanto mais fumaça enchia o ar, obscurecendo tudo. E foi naquela fração de segundo que tudo desabou. Outra figura surgiu dos escombros. Uma mulher com cabelos grisalhos e um olhar carregado de desgosto. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou e instantaneamente todos calaram. Ela estava morta, Lucas murmurou. A realidade do momento esmagadora. Era Clara, a mãe de Joshua. O mundo pareceu se desvanecer ao redor dele. Como é possível? Ela olhou para Victor e então para Joshua. Eu não o deixei ir, mesmo quando você decidiu me abandonar. Você fez uma escolha. E agora todos vão pagar, Victor.
As chamas crepitavam e o grupo de homens ao redor começou a recuar lentamente. O peso da revelação pairava no ar e qualquer som parecia ter se extinguido. Lucas sentiu seu coração disparar. A verdade estava finalmente desenterrada. Mas o que isso significaria para todos eles? Enquanto tudo ao redor deles começava a desmoronar, uma nova tensão se instalou. As alianças estavam mudando e a lealdade de Victor estava prestes a ser testada de maneiras que Lucas jamais poderia imaginar. Ele estava no centro de uma tempestade de segredos e mentiras que poderia consumir a todos. Escolha o lado certo, Victor. Clara sussurrou com uma ferocidade que Kyle jamais esperaria. E lembre-se, os mortos não ficam em paz com aqueles que traem. Nesse ponto, tudo parecia prestes a explodir. O futuro deles não era mais claro. Era um campo de batalha de emoções, escolhas e consequências. E enquanto a cena se desenrolava, Lucas teve certeza de que aquela verdade mudaria tudo para sempre. O que mais poderia surgir dessa neblina de segredos? E que preço teriam que pagar por suas escolhas? A dúvida agora pairava, como uma sombra indesejada, esperando para ser desvendada. O caos se instalou, a fumaça dançava no ar, como se estivesse viva. Lucas observou a mãe de Joshua, a figura quase espectral, com um olhar ardente fixo em Victor. Você não pode fugir mais, Victor! O seu passado está aqui, bem na sua frente. As palavras reverberavam como gritos. Em um vale silencioso, o cenário estava comprometido e o tempo se arrastava, pesado de revelações. Eu fiz o que pensei ser melhor, gritou Victor, a voz dele embargada. Mas em seus olhos havia uma intensa confusão. As chamas atrás de si crepitavam como se estivessem ansiosas para devorar mais verdades. Joshua, os homens ao redor, tudo parecia girar em torno daquela luta interna. Lucas, com o coração acelerado e cada fibra do seu ser transbordando de emoções conflitantes, sentiu um aperto na garganta. Ele estava perdido entre a dor da traição e a urgência de proteger aqueles ao seu redor. Você precisa escolher, Victor. A verdade ou mais mentiras? A voz de Lucas saiu mais firme do que imaginava, como um chamado de alerta em meio ao tumulto. De repente, a jovem que se dizia filha de Victor tomou coragem e avançou. Eu não vou deixar você fazer isso, pai. Se ficar aqui, significa que eu vou seguir o seu caminho, não vale a pena. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela estendia a mão, separando-se com coragem do passado. Então, como um estalo, tudo explodiu. Uma nova onda de fumaça envolveu o local. Os gritos se intensificaram e a estrutura ao redor começou a desmoronar. Joshua se levantou, mas a dor em seus olhos falou mais alto do que qualquer palavra. Foi você quem nos empurrou para isso, Victor. Agora é hora de você arcar com as consequências. Lucas viu Victor se lançar para a frente, a determinação borbulhando. Ele não estava pronto para perder outra chance. Você quer batalha? Então vamos resolver isso de uma vez por todas. A corrente de tensão estava palpável e cada pessoa ao seu redor segurava a respiração. Parem! Clara, a mãe de Joshua, deu um passo à frente. Precisamos terminar isso agora. Não pode haver mais mortes ou traições. O silêncio se abateu sobre o tumulto e a intensidade da situação parecia criar um espaço sagrado para a verdade ser revelada. Então, o grupo que cercava a cena hesitou.
os olhares mudando, agora repletos de questionamentos. O líder Josh respirou fundo. Tudo bem, vamos ouvir o que você tem a dizer, Victor. Mas saiba, não haverá perdão, apenas justiça! Victor respirou profundo, as palavras tremendo em seus lábios. Eu aceitei a culpa pelo que aconteceu com Joshua. Eu não posso mudar o passado, mas posso lutar pelo futuro de todos nós. O peso de seu desespero parecia pesado como chumbo, e nesse momento o fogo ao redor começou a se acalmar. Que uma brisa levando os ecos do passado embora, uma fagulha de esperança surgiu no ar. A verdade estava sendo montada, e as almas dos perdidos ganhavam voz. Enquanto o ar se tornava mais limpo, Lucas deu um passo à frente, sentindo sua própria força crescendo. Ele compreendeu que todos estavam ligados e a escolha de cada um afetaria o todo. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer agora. Isso é mais que apenas nós. É sobre a comunidade. Eteira! Havia um arrebol no horizonte, trazendo um novo dia. À medida que a fumaça se dissipava, a tensão começou a se desfazer. Um por um, olhares suspeitos se suavizaram, e um rugido de emoção surgiu entre os presentes. Era hora de reconstruir. O olhar de Victor, perdido entre arrependimento e liberdade, finalmente encontrou Lucas. Obrigado, garoto. Você me mostrou que o verdadeiro valor está em nosso futuro. A voz dele estava carregada de gratidão e Lucas sorriu. Embora sentisse um nó na garganta, o mistério ainda pairava como as cinzas no ar. O que o futuro os reservava? Eles haviam encontrado uma estrada para o perdão, mas e os segredos que ainda estavam escondidos? O que mais estava por vir? Não havia respostas definitivas, apenas o tapeceiro da vida se desdobrando diante deles. E enquanto eles se preparavam para encarar o desconhecido, Lucas sabia que a jornada estava apenas começando. E antes que o eco da cena se dissipasse pela brisa da manhã, não se esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade cresça. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias, porque sua voz é a que faz a diferença aqui. Você precisa ser um verdadeiro fã e apoiar o canal com essas ações.